Fala aí pessoal, tudo bem? Hoje o assunto é energia elétrica. Como a nossa matriz energética é baseada na força das águas, o período prolongado de estiagem está preocupando os investidores. De imediato nos vem à cabeça ações de companhias ligadas à geração de energia hidrelétrica. Mas você sabe quais são essas ações? Será que são todas as ações do setor elétrico que são prejudicadas pela crise hídrica? E ainda, será que existem ações do setor que podem ser beneficiadas por essa crise? Pensando nessas questões, eu fiz uma série de vídeos sobre as principais ações do setor elétrico listadas em bolsa e onde eu faço também uma análise gráfica da tendência de cada uma delas. Então, fique com a gente e aproveite essa série. Apesar da Eletrobras ter uma forte exposição no segmento de geração de energia hidrelétrica, ela teve um bom resultado no segundo trimestre, apesar da crise hídrica, e ainda tem expectativa de privatização da companhia. O mercado ainda não comprou 100% essa ideia da privatização, então ainda tem um espaço bom aí para uma compra, porque na hora que ele realmente comprar essa ideia, aí já vai ser tarde demais. Se a gente olhar o gráfico semanal, vamos dar uma olhada aqui na Eletrobras ON, ela está agora num movimento de correção, fez um movimento de alta iniciado aqui em 24,84, foi até mais ou menos 48,13 e agora está fazendo um movimento de retração. Por enquanto está respeitando a segunda retração de Fibonacci, que é 50% de retração em relação ao movimento anterior. Então está mais ou menos na região de 36,48, que atua como primeira defesa na Eletrobras. Se perder o 36,48, ainda vai encontrar defesa no 33,74, que seria a terceira retração de Fibonacci. Perdendo essa última, aí pode ganhar força para baixo e descer em direção à média móvel de 200 períodos, aqui no 28,51. Então, qual que seria a estratégia aqui na Eletrobras? Dá para comprar ainda a Eletrobras, ela está numa indefinição, mas com viés de alta. Então, ainda tem chance de se recuperar e subir em direção ao topo. Então, nesse caso, valeria uma compra aqui no 37,87. A gente não sabe se ela vai realmente ganhar força para cima, então dá para comprar agora para aproveitar. Está respeitando o 36,48. Agora, o stop da operação para o médio prazo ficaria abaixo de 33,74, tá? Porque se perder o 33,74, aí esquece que no médio prazo a ação vai ganhar força para baixo e descer em direção a 28,51. Então, o 33,74 seria a última esperança na Eletrobras. Do lado da alta, vai encontrar uma resistência ainda nas médias, por enquanto média móvel de 22 períodos é a primeira resistência, aqui no 39,43, e em seguida média móvel de 9 períodos no 39,92. Passando dessa, pode subir em direção à resistência aqui no 44,27 e passando de 44,27 tem o topo no 48,13. Passou do topo, aí nós podemos falar de uma projeção, só que por enquanto ainda está um pouco longe, então nós vamos ficar primeiramente aqui com objetivos em 44,27 e 48,13. A AES Brasil, ela é uma empresa de geração de energia elétrica, sendo que o seu portfólio de geração ele é dividido da seguinte forma: 63% proveniente de energia hidráulica, 30% de energia eólica e 7% de energia solar. Apesar de ter uma diversificação maior comparado com a Eletrobras, ainda assim está mais concentrado na energia hidráulica, então pode ser impactada por essa crise hídrica. Vamos dar uma olhadinha agora no gráfico da AES Brasil ON. No gráfico semanal, ela está indefinida, mas com um viés de baixa. Então a inércia baixista ainda pode empurrar o papel para baixo
em direção ao suporte aqui no 12,95. Por outro lado, a ação ela superou uma resistência importante aqui no 14,72 e com isso ela ganhou um pouco de impulso para subir em direção ao próximo objetivo, que está um pouco distante ainda, que é 17,40. Por estar ainda indefinida com viés de baixa, ainda pode sofrer força a inércia baixista, que pode empurrar o papel para baixo. Então, muita atenção nesse ponto. O mais provável aqui é que ela entre em tendência de alta depois que ela conseguir fazer um topo, ela faça um topo, tente fazer um fundo maior do que o anterior. Então, fazendo um fundo maior do que o anterior, já mostraria que a ação ela está se mexendo para cima, e aí, superando o topo que ela deixou, entraria em tendência de alta, e aí poderia ganhar impulso para subir em direção a 17,40. Mas, por enquanto, a situação é de indefinição, com chance ainda da inércia baixista empurrar os preços para baixo. Então, ainda está numa situação ainda um pouco indefinida. A CESP é uma companhia de geração de energia 100% hidrelétrica e, por esse motivo, está sendo prejudicada pela crise hídrica. Já chegou a reverter lucro no segundo trimestre para prejuízo, então mostra que a crise hídrica já está afetando a empresa. Olhando para o gráfico semanal, nós vemos que a tendência é visivelmente de baixa. Ela chegou a testar um suporte aqui no 22,50. Se perder esse suporte, vai encontrar ainda defesa no 22,07, que é a média móvel de 200 períodos. Agora, perdendo esse ponto do 22,07, pode ganhar novo impulso para baixo e descer em direção a 20,79. Do lado da alta, a CESP ela chegou a fazer uma figura de reversão, aqui um engolfo de alta, mas ela foi seguida de um teste da linha de tendência de baixa aqui nesse ponto, e a ação não conseguiu superar a linha de tendência de baixa. Então, mostra que essa reversão não veio com tanta força por enquanto. Então, situação no médio prazo ainda é delicada e o viés ainda é de baixa. A Engie Brasil é uma companhia de geração de energia elétrica que também atua na transmissão de energia e no transporte de gás natural. Mas 70% do seu parque energético é focado em fonte hidráulica de energia, 15% em fontes complementares como energia eólica e solar e 13% em termoelétricas. Então, é uma empresa que está sendo prejudicada pela crise hídrica. Se a gente olhar aqui no gráfico semanal, nós veremos que é outra ação que está em tendência de baixa e com chance ainda de buscar o suporte que deixou aqui no 36,64. Se perder o 36,64, vai encontrar região de suportes entre 35,95 e 35,58. Muita atenção aqui no 35,58, que é a média móvel de 200 períodos. Se perder esse ponto, pode ganhar novo impulso para baixo e descer em direção a 33,93. Do lado da alta, a situação ainda é delicada, precisa superar linha de tendência de baixa e uma resistência no 39,35 e ainda assim não entraria ainda em tendência de alta no médio prazo. Então, por enquanto, a situação da Engie Brasil ON também é delicada. A Ômega é uma companhia de geração de energia elétrica, mas com foco em energia eólica. Então, não é prejudicada pela crise hídrica, até pelo contrário. Pelo fato da tarifa de energia estar subindo, ela pode se beneficiar dessa crise. Por enquanto, se a gente olhar o gráfico dela, o gráfico semanal mostra que a ação também está em tendência de baixa. Isso é mais explicado pelo fato da empresa ter apresentado prejuízo no segundo trimestre, só que esse prejuízo está mais ligado a despesas financeiras que a empresa teve do que com a parte operacional. Se a gente olhar a parte operacional, ela teve um crescimento de 33% na base anual.
Então é uma companhia diferente das outras que tem uma base de um portfólio voltado para a energia hidráulica. A Ômega não. A Ômega ela pode se beneficiar justamente pelo fato da energia ser eólica, depende do vento. Se ventar, vai ter energia e com o aumento da tarifa de energia vai ser beneficiada. Então, por enquanto, apesar disso, olhando graficamente, ainda eu não vejo como um ponto de entrada. No gráfico semanal, a tendência ainda é de baixa e ainda sem nenhuma sinalização forte de reversão. Então, por enquanto, ainda tem chance de buscar 32 e 38, que é um fundo que já foi testado, e depois desse vai encontrar ainda uma defesa em 31 e 23. Do lado da alta, o antigo suporte no 35 e 23 se tornou resistência. Se passar desse ponto ainda não entra em tendência de alta. Então, por enquanto, o viés é de baixa, mas em termos de fundamentos está melhor do que empresas com foco em energia hidrelétrica. A Eneva é uma empresa de geração de energia 100% térmica, então não vai ser impactada pela crise hídrica, até pelo contrário, com o aumento das tarifas de energia elétrica, ela tende a ter um bom desempenho. Agora, olhando o gráfico semanal da Eneva ON, Enev 3, ela está num ponto de indefinição e encontra uma defesa no 15,15 e uma resistência no 17,48. Se perder 15,15, entra em tendência de baixa, vai encontrar ainda defesa no 14,42. Depois disso, pode descer em direção a 13,31. Do lado da alta, se superar 17,48, vai enfrentar a região de resistências entre 18,15 e 18,37 e logo em seguida um outro desafio no 19,08. Então é uma ação com um perfil mais defensivo comparado com outras ações que têm um portfólio mais voltado para o setor hidrelétrico. A Copel é uma companhia de distribuição de energia elétrica que também tem um braço na geração de energia hidrelétrica e por esse motivo pode sofrer impacto com a crise hídrica. Mas por outro lado, se a gente olhar o gráfico semanal da Copel, nós vemos que a ação da Copel PNB, CPLE6, segue em tendência de alta no médio prazo e tem chances ainda de testar a resistência aqui entre 6,88 e 6,90. Se a gente olhar bem aqui, ela está até formando uma figura aqui, um triângulo retângulo. Tanto aqui, ó, nesse ponto, a gente pode ver aqui a formação de aparenta ser um triângulo, e só que isso mostra que se for um triângulo, a ação pode pode afunilar esse movimento, então não significa que ela vai ganhar força para cima tão rápido. Então pode ficar de lado por algum tempo. Se a gente olhar ainda para o longo prazo, aí sim nós vemos uma formação de um triângulo maior aqui. E nós estamos muito próximos desse afunilamento no longo prazo. Tá? Então é um triângulo retângulo de longo prazo, e na maior parte das vezes o triângulo retângulo ele costuma romper para cima, ou seja, é uma figura de continuidade do movimento de alta, mas por enquanto é melhor aguardar, porque pode ficar no movimento lateral por algum tempo. Do lado da baixa nós vamos encontrar defesa aqui no 6,23. Então se perder o 6,23, não entra em tendência de baixa, mas no caminho em direção a 5,85, aí sim entra em tendência de baixa e pode continuar a descer em direção a 5,73. Aí você preste muita atenção, porque se perder o 5,73, pode ganhar um impulso para baixo e descer em direção a 5,24. Mas por enquanto a tendência é de alta. O que pode acontecer aqui, como eu falei, é da ação fazer aqui um movimento lateral até encerrar o triângulo retângulo
mesmo o triângulo retângulo de longo prazo como o de médio prazo. Então, o que pode acontecer aí por enquanto é um movimento lateral. A CPFL Energia é uma companhia de distribuição, mas que também atua na geração de energia hidrelétrica. Cerca de 57% do seu portfólio de parque energético está em usinas hidrelétricas, sendo que 46% em grandes usinas hidrelétricas e 11% em pequenas centrais hidrelétricas. Então, a crise hídrica pode impactar a companhia de alguma forma. Olhando o gráfico semanal, nós vemos que nas últimas 3 semanas a ação deu uma forte puxada para cima, mas o viés ainda é de baixa, então pode voltar a cair e vai encontrar a primeira defesa aqui no 27,40, que era uma antiga resistência e que agora atua como suporte. Se perder 27,40, volta para a tendência de baixa e vai encontrar ainda uma defesa na média móvel de 200 períodos aqui no 26,20. Perdendo 26,20, pode continuar a descida em direção a 24,25. Do lado da alta, fez uma sinalização aqui, ó, um rompimento de uma linha de tendência de baixa e com isso aumentam as chances dela tentar enfrentar o 30,08. Mas muito cuidado porque a inércia baixista pode atuar enquanto a ação sobe e empurrar o preço para baixo. Então, cuidado porque ainda não é uma hora boa para comprar. O ideal aqui seria a ação fazer um topo, fazer um fundo maior do que o anterior e aí no rompimento do topo deixado a gente poderia pensar numa compra. Por enquanto não.